responder aqui, ó, do irmão Oliveira, de Campo Limpo, acerca da pitonisa que fez voltar Samuel do repouso para conversar com Saul. É uma pergunta muito difícil, mas muito interessante, que vai produzir muito efeito para a igreja também. Então, meus irmãos, acerca dos 7 Espíritos de Deus, na verdade, os 7 Espíritos de Deus são 7 dimensões, 7 tempos, né, meus irmãos? 7 épocas em que Deus escolheu pessoas, e Deus escolhia ali um servo dele e fazia repousar sobre ele o Espírito dele. Mas o primeiro que recebeu o Espírito, fala a Bíblia que ele recebeu o Espírito do Senhor, foi Adão, e foi dado a ele o fôlego de vida através do Espírito do Senhor que Adão recebeu. Esse foi o primeiro Espírito de Deus que se manifestou na terra. Irmãos, quando Adão recebeu o Espírito do Senhor, ele recebeu todas as ordens, recebeu todos os ensinamentos acerca de como ele conduziria ali, o que ele tinha que fazer, o que ele podia comer, o que ele podia fazer, o que ele não podia fazer. Ele recebeu todas as ordens, porque ele tinha recebido uma ordem para crescer, multiplicar e encher a terra. Então, como ele tinha essa ordem, todo aquele ensinamento era para ele reproduzir Deus através do trabalho do Espírito do Senhor que repousou sobre Adão. Mas, irmãos, ali veio toda aquela luta. Uma coisa que é bom é mandado observar bem, irmãos, que quando Deus criou o jardim do Éden, ali tinha um rio, que aquele rio saía do jardim do Éden para regar ali toda a plantação ali, e aquele rio se transformava em 4 braços. Então ali se abre ali um leque muito grande acerca do conhecimento do que é a criação desse homem aperfeiçoado e o que já existia. Porque lá fala que o primeiro rio, que era o rio Pison, ele saía e rodeava a terra de Avilá, rodava por toda a terra de Avilá, e na terra de Avilá tinha ouro, tinha pedra sardônica, né? Então tinha garimpeiros, né, irmão? Já conhecia de pedras preciosas. E aquele rio estava saindo do Éden, estava começando. Então, o que indica que já tinha uma civilização que tinha domínio sobre as pedras, não é isso? Então, para nós não ficar naquela mesmice de pensar que criou Adão, que tudo começou em Adão, e eu quero que vocês foquem bastante a vossa atenção, porque esse assunto, ele é bem científico, é bem misterioso, vai sair coisa que na liturgia religiosa pouco se fala. O Espírito Santo que vai abrir todas essas portas. Tinha outro rio Gion, que rodava pela terra de Cus. Tinha outro rio Idequel, que ia para a terra, né, dos assírios. Só o rio Eufrates que não se dirigiu a nenhuma terra, porque ele estava correndo para um lado onde não tinha população. Mas vocês veem que os assírios, né, teve grande influência. Se vocês olhar a história universal dos assírios aí, que se estuda aí por aí, vocês vão ver que foi um povo de grandes construções aí. Então, para nós ter uma pequena noção de qual era a intenção de Deus. Se vocês observar também, irmãos, logo após o pecado, ali Caim saiu, e ele saiu para a terra de Nod. E lá na terra de Nod, lhe nasceu filhos. Nasceu Enoque, né? Nasceu Jered. Depois de Jered nasceu, né, o pai de todos que toca instrumentos, assim por diante, até que chegou na genealogia de Lameque, por onde se manifestou o juízo da primeira sentença. Já falamos esse assunto. Então vê que ele saiu para uma terra. Então para nós compreendermos o que é esse assunto, é preciso dar uma pincelada nisso aí, para tirar a cabeça que o homem ali, Adão, foi o primeiro. Então ali foi o primeiro homem aperfeiçoado que Deus criou como pacto para manifestar, irmãos, o poder dele pelo seu Espírito na terra. E o primeiro Espírito que ele manifestou, o Espírito do Senhor em Adão. Irmãos, Adão, ele não deu conta ali de controlar, e o povo foi pecando, até que chegou uma hora que ele não aguentou mais a terra, Deus não aguentou mais a terra. Aí ele chamou outro Espírito dele para a terra, o Espírito da sabedoria, e pegou esse Espírito e repousou em Noé. Irmãos, podem ver que a sabedoria era tanta,
era tão grande a sabedoria que estava em Noé, que ele aprendeu até a conversar com os animais, né? Aquilo que Adão que fazia, que dava nome, chamava, governava sobre os animais. Noé, com aquela sabedoria vinda de Deus, construiu uma embarcação que até os dias de hoje é questionada pelo tanto de peso que aquela embarcação carregava em uma estrutura de madeira, e aquela embarcação não rompeu. Existem até muitas lendas acerca da arca, mas, irmãos, ele estava governando o segundo Espírito de Deus, ele estava governando o Espírito da sabedoria, e ali fechava-se um pacto, terminava um pacto, e ali dele começava outro pacto. Ali o Espírito da sabedoria ali construiu tudo aquilo e encerrou ali, julgou aquilo que dava para ser julgado. Apenas poucas pessoas passaram ali para dentro da arca, e ainda passou misturas, irmãos, terrível, pessoas que tinham configurações com entidades do mal, vamos dizer assim. Por exemplo, se aquele filho dele lá, o cão, não tivesse falado que ele bebeu, ninguém sabia que Noé tinha bebido, tinha embriagado, uma vez que todo o combate de Deus é para que o homem não denuncie o outro, porque o grave problema que carregava ali era exatamente aquela denúncia. Deus fechou o pacto exatamente porque quando ele perguntou a Adão: comeste do fruto que eu falei que não era para comer? Ele acusou pessoas e acusou até Deus. Falou: a mulher que tu me deu do fruto e eu comi. E ele livrou a pele dele. Aí vem o outro, torna de novo a acusar o próprio pai, o cão, né? Já tinha Jafé, que era casado com uma mulher da terra de Nod, por onde produziu diversos espíritos aí para perturbar a paz da terra. Então o espírito da sabedoria, irmãos, encerrou ali e iniciou de novo ali outro trabalho, quando Deus fez aquela genealogia se misturar ali e fez na terra nascer um homem, por onde ele colocou o seu terceiro espírito. Ele colocou o espírito da inteligência em Abraão e arrancou a paternidade de Adão e fez nós DNA, descendência de Abraão, por onde nós gritamos Pai Abraão. E ele exercendo ali com o espírito da inteligência, o terceiro espírito de Deus na terra, ele produziu todas as pregações, ele recebeu promessas maravilhosas, que a descendência dele seria como as estrelas que estavam no céu. E ele, irmãos, com grande inteligência, produziu ali a fé, recebeu Melquisedeque, deu dízimo a Melquisedeque, plantou sementes maravilosas usando a inteligência. E a inteligência, ela construiu um povo que ligaria como espelho ao midianeiro, que o midianeiro era Cristo, né? E toda essa fé que manifesta no nosso meio até o dia de hoje, ainda é mencionada e até comparada com a fé de Abraão. E abaixo, né, irmãos, assim, por pedido de Deus, que deu seu filho como homem, só o homem mais inteligente do planeta deu o seu filho, acreditando que até da cinza Deus poderia ressuscitar ele de novo, mas a promessa não morria. Então você já pode ir já meditando aí na promessa que está em você, e a promessa não morre. Não tema o que Deus te pediu, o que você tem que fazer, porque promessa não morre. E ele, meu irmão, preparando para a chegada do quarto Espírito de Deus, ele fazia questão de declarar fé do tamanho de lutar como ele lutou com 5 reis, e sozinho ali, sem ter um exército, sem poderio bélico, sem ter ferreiro para fazer arma, só com os funcionários. Ele preparou o terreno ali para que Ló retornasse de novo às suas origens, não morresse ali, não perecesse, porque precisava o reino da inteligência, ele tinha que encontrar com os demais reinos. E preparando ali o reino da inteligência, ele chamava o quarto Espírito de Deus, que era o Espírito do conselho, e repousava esse Espírito em cima de Moisés, que foi o quarto homem por onde aplicou o conselho. Olha, cumpra a lei, faz assim, é dessa maneira, foi assim que Deus mostrou. E entrava no santuário
para trazer ali o espírito do conselho, irmão, para que pelo conselho ali as pessoas pudessem ser guardadas debaixo de uma lei, mas novamente todo aquele pacto foi destruído pela infidelidade do homem, foi entrando, tomando os caminhos, destruindo a terra da promessa, adorando, seguindo segmento de reis da natureza de Jezabel, né, da natureza de Acabe, vendendo as terras. Irmão, virou uma desobediência sem fim. E quando, irmãos, aquela desobediência foi tomando conta da terra, ela chegou a um limite tão alto que o povo que era teocraticamente orientado direto por Deus através dos juízes, né? A teocracia quer dizer o governo de Deus direto com o homem. Era Deus na boca do juiz e a fala direta, que eles começaram a olhar as nações, ó, as nações de novo aí. As nações têm rei, as nações têm o seu rei, nós fica aí só ouvindo, e pediram ali um rei. Só que, irmãos, aquele rei que eles pediu veio, e naquele rei não tinha promessa de Deus. E o zelo, desde que Deus colocou o Espírito do Senhor lá dentro de Abraão, que foi o seu primeiro, de Adão, que foi o seu primeiro espírito, é que Deus quer que as pessoas naveguem por uma promessa. Promessa para Adão era cuidar de tudo. Promessa que veio para Noé era pregar um povo da mesma qualidade que ele recebeu de Adão, mas misturou tudo. E assim, naquele rei Saul, não tinha promessa. E ali o reino foi desgovernando de uma maneira, porque o próprio Samuel, quando falou, olha, eu estou aqui, nunca faltou a palavra de Deus para vocês, tudo que vocês pediram para consultar, eu consultei, tudo que vocês precisavam estava aqui comigo, mas vocês querem um rei, Deus vai dar para vocês o rei, mas eu vou falar com vocês, esse rei vai castigar vocês, vai cobrar imposto, vai colocar vocês num funil, vocês vão sofrer, né, que nem animal, né, irmão, aí na terra, porque você está querendo um rei e está descartando o governo de Deus. E vocês querem saber? Não é tempo de chuva. O céu está limpo. Para vocês saberem que tudo isso vai acontecer, vai trovejar e chover. Na mesma hora trovejou e choveu, e o povo chorou amargamente, mas já era tarde, né, irmão? E ali o Espírito de Deus não pôde repousar em Saul. Não tinha como repousar, irmãos, aquilo que seria o quinto Espírito de Deus manifestado na terra. Não tinha espaço, porque o Espírito que tinha que vir, o quinto Espírito, seria o Espírito da fortaleza. E houve todo aquele rebuliço, até que o reino chegou em cima de Davi, e ele pegou a espada e fez valer o poder do Espírito da fortaleza, o quinto Espírito de Deus, manifestando na mão de Davi, alargou as fronteiras de Israel, colocou Israel em alturas, né? Tem pessoas que até falam dos problemas sociais, dos pecados que ele teve, mas, irmãos, a boca de Deus abriu e falou, eu encontrei um homem segundo o meu coração, porque o Espírito de Deus que repousou sobre ele com fortaleza, com braço forte, já começou de cara como criança, matando leão, matando urso, não é assim? E menino ainda, a coisa que ele mais admirou, arrepiou do pé na cabeça, vamos falar assim, né, irmão? Foi quando ele viu o exército de Israel recuando, irmãos, da guerra. E quando ele viu aquilo, falou, o que é isso que afronta o exército do Deus vivo? Eu nunca vi falar que o exército do Deus vivo recuasse. E ele, como menino, mas tomado pelo Espírito da fortaleza, né, irmão? Quinto Espírito de Deus, o Espírito da fortaleza, derrubou o gigante, deu a vitória de Israel, abriu o caminho para que Israel conquistasse as nações, e Davi, como rei, sentou no trono de rei dos reis, e Israel viveu um governo que depois foi tomado como exemplo até pelo próprio Jesus Cristo lá no Apocalipse. Uma chave melhor do que a de Davi não tem na terra, que é a chave da fortaleza, aonde mesmo que o homem esteja fraco, como diz a palavra, faz da fraqueza força e põe em retirada exército de inimigo. E aí, irmãos, todo o reino ele foi proliferando, crescendo. Devemos lembrar também, irmão, que cada líder, ele ditava uma regra de doutrina que Deus passava, porque nele tinha um Espírito de Deus. E dentro dessas doutrinas, tem os seguidores, aqueles
que vêm seguindo, profetas, homens que se destacam, mas, irmãos, aquele por quem o Espírito de Deus está repousado, ele toca o instrumento e o diabo tem que sair na hora, porque nele está o Espírito da fortaleza. Por isso que o Espírito descia lá, quebrando para a riba de Saul. Quando ele tocava o seu instrumento, tinha paz. Era o Espírito da fortaleza, mostrando para os demônios que aquele que carrega a fortaleza de Deus não cai, não tropeça, não teme a direita nem a esquerda. Irmãos, e chegou a hora em que precisava entregar o sexto espírito. Tinha que ser um espírito, irmão, por onde a pessoa caminhasse vendo o futuro. E quando chegou a hora de Deus fazer todo aquele trabalho, o reino às vezes ia desmoronando, ia tomando caminhos, rumos ignorados, e Deus preparava como se posicionaria e como se chegaria ali um homem que recebesse ali o Espírito, que pudesse manifestar o que ele queria realmente. Então ele, chamando Isaías, repousou sobre Isaías o Espírito do conhecimento. Mas, irmãos, quando o sexto Espírito, o Espírito do conhecimento, repousou sobre Isaías, ele estava, irmão, estava semelhante a Israel nas suas guerras. Não tinha nem escravo, mas também não tinha livre. O povo estava sossegadão. E ele estava tranquilo, sossegado, no meio dos povos de língua torpe, povo que não falava a verdade de Deus. E Deus abre o céu. Era a hora de descer ali o Espírito que haveria de implantar conhecimento no povo, irmãos, acerca do que seria os reinos futuros. E Isaías, abrindo a sua boca, deu todas as doutrinas, deu todas as regras, mas ele encontrou um problema, irmãos, porque aquele reino que ele profetizava, o reino de Ezequias, inclusive até os anos de Ezequias que ele profetizou através do conhecimento, ali aquele rei começou a ignorar quando ele começou a pregar que o reino do Messias era um reino diferente, que o reino de Ezequias tinha muita fala, e ele falou: o reino do Messias é o reino que vai prosperar, porque esse reino não será analisado nem pelo ver do olho, nem pelo ouvir da boca, nem do ouvido, nem pelo falar da boca. Então ali se ouvia, se julgava, juntava dois filhos de Belial, matava um crente apedrejado por causa da mentira de dois homens que era de Belial. Então tudo aquilo foi se decompondo, e quando Isaías abriu o leque acerca da verdade, irmãos, aquele rei mandou matar ele cerrado na guilhotina, porque não acreditava. Diz a Bíblia que aquele reino tornou-se um reino, culto de Ezequias, foi um dos cultos terríveis. Ele arrancou a maior idolatria de Israel, que desde quando ele saiu do Egito, eles adoravam a serpente de metal, irmão, aquela serpente que foi colocada lá, para que quem olhasse para ela, quando fosse ofendido de cobra, ficasse são. Eles nomeou ela como Neustã, e adorava, fez um altar a ela, e servia a Deus. E essa Neustã, e é quem tirava os venenos do meio do povo, né, meu irmão? Quebrou. Estava muito bonito o reino, mas quando pregou, o espírito do ciúme tomou aquele homem. Olha, irmão, cuidado com o espírito do ciúme no seu ministério, na sua família, na sua vida, no trabalho, onde você estiver, cuidado, viu? E nem você nem no outro, onde é que ele manifestar, tem que clamar pelo sangue, porque ele gera morte, viu? E aí, irmãos, preparava-se para vir o último. Ele estava pregando para vir o sétimo Espírito de Deus, que seria o Espírito do temor, que descia em Jesus Cristo. E quando o Espírito do conhecimento entregou o reino para o Espírito do temor que descia em nosso Senhor Jesus Cristo, aí se começava o povo a temer a Deus. Mas em meio a todo aquele temor, ali ainda se manifestava coisas terribilíssimas ali, de gente que conhecendo a palavra, sabendo, né? Ainda quando os magos do Oriente anunciou que ele tinha nascido, mandaram olhar na Bíblia lá. Herodes falou: olha lá para ver onde é que ele vai nascer. Ah, em Belém. Ah, mas pode vir alguma coisa de Belém? Não, mas ele nasceu, está lá. Então, olhava na Bíblia, consultava, via a chegada. O povo que servia a Deus, temia a Deus, viu a chegada de Jesus, mas ninguém, irmãos, colocava
a virtude da palavra do Senhor, que era o reino do temor, porque se tivesse o temor, jamais lançaria sentenças da altura que lançou sobre o espírito do temor que repousou em Jesus Cristo. Agora, para trazer para o nosso tempo, irmãos, quantos que estão aí dentro da igreja, louvando, cantando, fazendo bonito, e ele não crê em Jesus. Quem não crê em Jesus trabalha do lado que crucificou. Só tem dois caminhos: ou você crucifica a sua carne acreditando nele, ou você acredita no que crucificou ele, para dizer que a carne não precisa ser crucificada. Aí tem gente que ele quer ser crente aqui, e lá está lá fazendo as mais terríveis das depravações, caráter, nada de caráter, e está pensando que está beleza, chega aqui, dá uma meia dúzia de cesta básica, compra alguma coisa para a obra ali, e o povo louva aquele homem como se fosse alguma coisa. Meu irmão, ou crucifica a carne com todas as paixões e concupiscência, ou você não considerou a crucificação de Jesus Cristo e continua do mesmo lado, do lado daqueles que achou, não precisa cruz para ninguém salvar. Precisa, todos nós fomos sepultados com Cristo no batismo, com Ele também ressuscitado. Temos que ser uma nova criatura, tem que nascer, porque, irmãos, nós nem vamos entrar muito aonde os 7 Espíritos de Deus vai chegar. Mas você sabe que vai chegar em 7 anos que toca a trompeta, vai chegar nas 7 igrejas da Ásia, que você vai ver lá, está escrito: ô João, eu vou te revelar o mistério dos castiçais e das estrelas, né, meu irmão? Então é só dar uma lida, dar uma mexida aí, porque você vai conhecer muito melhor. Agora, o que nós precisamos tomar bastante cuidado, porque repousou sobre nós, irmãos, o Espírito do Senhor, repousou o Espírito da sabedoria, repousou sobre nós o Espírito da inteligência, o Espírito do conselho. Irmão, eles uniu tudo, reuniu tudo aqui, do conhecimento, da sabedoria, da inteligência, do temor. Os 7 Espíritos, eles uniram tudo no reino de Cristo e está dentro de nós. Nós temos que produzir as obras que lá fala o juízo. Vai ler nas igrejas lá, que lá está o juízo de cada tempo. Você lê a primeira igreja, que a igreja de Éfeso, já fala direto, já fala: ó, ao que vencer, eu darei o direito de comer a árvore da vida. Então está falando o quê? Daquele povo lá de Adão, eles que sabiam de árvore da vida. Depois volta lá, e quando está falando de Noé, quando está falando de Moisés, tudo tem uns toques. Um fala: vai cair do maná, o outro: vou dar direito de sentar em trono. Você vai vendo que é cada juízo que foi gerado, e hoje concluiu os 7 Espíritos do Senhor, todos dentro de uma só pessoa, para que ele possa consumar a obra dos 7 juízos, e depois ser um juízo que vai julgar a terra, julgar os mortos de Noé, julgar os anjos que não guardaram o seu principado, mas foi encerrado em prisões eternas, julgar essa geração. Quantas pessoas estão fazendo juízo e estão achando que está servindo Jesus, que é uma maravilha, e está lá do lado dos que crucificou, está aí fazendo obra, maltratando pessoa, escolhendo lado, criando partido, plateia contra e a favor, falando fulano não presta, cuidado com fulano, que fulano é mentiroso, cuidado com ciclano porque ele faz isso, faz aquilo. Meu irmão, acusador dos irmãos é Satanás. Nós temos que sair dessa área e nós precisamos produzir o efeito dos 7 Espíritos de Deus, que é os 7 Espíritos de Deus unificados dentro de nós, gera a caridade. E só com a caridade, só com ela eu garanto que eu estou absoluto, porque nela não há temor. Quando eu chego na caridade, aí Jesus Cristo fala: esse aí agora, ele já é um filho adotado, eu não preciso mais participar com ele, porque ele já vai fazer as obras que eu fiz, e vai fazer maiores ainda. Então a caridade é isso, é a consumação dos 7 Espíritos de Deus na consciência de cada um de nós, que nós precisamos mudar. Guarda a espada do julgamento e do juízo. Não veja ninguém pelos defeitos não, meu irmão. Sai dessas áreas. Produza em você os efeitos que te levam à caridade. Leia aquele 13 de Corinto lá. Leia, releia. Aprenda a praticar a caridade para você sair fora do temor. Quando fala onde a caridade não há temor, não há lei. Que aí agora você perdeu a subordinação, uma vez que você consumou o trabalho. E o trabalho consumado gera em você um filho adotivo ao nosso Deus. É esse filho que está sendo esperado com palma na mão no grande dia do grande juízo de Deus,
para que nós possamos julgar essa criação e ter julgamento positivos da natureza do julgamento do Senhor. Então está aqui, irmão Jó, não é isso? De Monte Azul. Essa é a resposta. Agora, o que é mais duro, meu querido? Você vai encontrar essa parte em 11 de Isaías, e você vai ver que o sete Espírito de Deus, quando ele entrar dentro de nós, é para gerar convivência. O que lá fala? Lá fala que o boi come junto com o leão, fala que o menino pequeno pega em cobra, toca feras, né? Quer dizer, todas as naturezas misturadas, sem um engolir o outro. Nós estamos vendo a terra um engolindo o outro, caçando posição social, posição, né, irmãos, aí mais elevada, políticas, religiosas, e para isso usando o outro como degrau. Meu irmão, vamos silenciar acerca de acusações e vamos lembrar que essa mistura dos sete Espíritos de Deus é para produzir um ser que não critique ninguém, não zombe ninguém, que abraça o inimigo, que ora pelo que maltrata e persegue, que rejeita todas as calúnias, irmãos, como se fosse para ele ali uma novidade inexistente, que aquilo ali veio, mas não aconteceu nada na vida dele, o sofrimento, a luta, os combates, os cravos da cruz. É uma pessoa, irmãos, vamos colocar filtro nos nossos pensamentos urgente e vamos nos dedicar a chegar à caridade. Assim nós estaremos possuidor dos sete Espíritos de Deus. Mas nessa concorrência que está aí, irmãos, não saiu nem do primeiro. Continua no jardim do Éden ainda, comendo ciência do bem e do mal. E aí, se você tem que evoluir perante tudo isso aí, até chegar ao Espírito do temor, que foi o sétimo Espírito que repousou no homem Jesus Cristo, né? Como verdadeiro homem, verdadeiro Deus, e reproduziu em nós, através dos seus seguidores, essa obra maravilhosa. Então leia lá 11 de Isaías, viu? Lá está falando do que é o sete, quem é o sete Espírito de Deus, e aqui eu expliquei para o irmão e para toda a igreja, e para todos que ouviram, e para mim também, o que é o sete Espírito de Deus. 7 dimensões que gerou juízos, deu oportunidade para pessoas, e pessoas foram desobedientes. Pega a oportunidade que você recebeu e seja obediente a Deus, igreja. Seja obediente, viu? Sai desse estado aí de paralisação, achando que, eu vou no culto 7 dias por semana, eu vou no monte, eu vou no jejum. Não, sai disso. Enquanto você estiver achando defeito em seus irmãos, você não andou nada ainda, não encontrou nem com o primeiro Espírito ainda. Está lá. Porque o grave problema foi o quê? Do primeiro, né, que recebeu o Espírito do Senhor, acusou a mulher e Deus, largou ele. Veio o cão, acusou Noé e largou ele. E aí vem caminhando, né? E aí, se você ainda carrega essa mancha terrível, sai fora disso, viu? Seja sereno, tranquilo, tenha palavras iluminadas na sua boca, tenha boas profecias, tenha boas orações para o povo. Não comente, quando você estiver no meio, na casa dos outros, não comenta nada de mal, não esqueça isso. O mal jaz à porta, né? Fala lá no primeiro conselho, será para ti o teu desejo, sobre ele dominará. Se ele fica batendo na porta, se deixar ele transformar em desejo, tem hora que dá vontade de falar, e Deus está falando, não fala, fala, passou por lado do mal, glória a Deus, tá? Então vamos acordar acerca da palavra do Senhor. Tenha o poder do sete Espírito Santo como documento da sua adoção de filho, porque você, como criação, Deus arrependeu de ter te criado. Se Jesus não pula na frente e não crucifica por nós, nós estávamos todos já derrotados, que Deus não queria mais. Seja imagem de glória. Sai da semelhança. A semelhança condena, acusa, pisa, maltrata, ensoberbece, tira o olho, vira o rosto na hora da necessidade. Tomem cuidado. Viu, meus irmãos? Tomem cuidado. Então está lá em 11 de Isaías, e está lá também todo o efeito que tem que produzir. A convivência de todos os seres juntos, sem um atrapalhar o outro. É o que está lá. Leia 11 de Isaías, irmão João. Você vai encontrar tudo lá. E o Espírito de Deus é isso aqui. As dimensões que foram feitas e pessoas foram desobedientes. O avisado vê o mal, esconde, o tolo passa e sofre a pena.
Eu estou livre da tolice. Eu não quero ser tolo. Vou guardar e tenho consciência que aquele que guardar também será feliz. Por essa parte, Deus seja louvado. Amém. Nós vamos agradecer a Deus, meus irmãos, e vamos também estar concentrado, viu? Na pergunta do irmão Gelson de Oliveira, de Campo Limpo, Paulista, em São Paulo, a pitonisa que fez voltar Samuel.